Olá, alunos, eu sou a professora Nilce. Vamos comentar aqui um pouco sobre o volume de um prisma. Como é que a gente tem que observar, né, a construção da fórmula do volume de um prisma? De um prisma qualquer, tá? Eu peguei aqui e recortei, para a gente poder identificar, por exemplo, um prisma triangular, tá? Um prisma regular triangular. Aqui. Vamos imaginar aqui, muitas vezes a gente pensa, poxa vida, eu tenho que decorar aquela fórmula e tudo mais. Então, se a gente tem uma experiência de cálculo, uma boa experiência de cálculo de áreas de figura plana, então a gente precisa entender que o cálculo de área, de superfície e volume de um sólido geométrico, ele é bem mais fácil. Se torna bem mais fácil. Então, por exemplo, se eu quero calcular o volume de um prisma regular triangular como esse aqui, ó, certo? Como é que nós precisamos pensar em relação ao prisma? Vamos imaginar aqui, ó, vamos configurar, vamos enxergar, na verdade, que a base é triangular, um triângulo. Nesse caso aqui, como ele é regular, eu tenho um triângulo equilátero. Deixa eu só desenhar aqui em relação a esse prisma aqui, ó. Em relação a esse prisma. A base dele é um triângulo que tem a mesma medida, né? Os lados têm a mesma medida. Nesse caso aqui, ele é um triângulo equilátero. Equilátero. Certo? Aqui a gente já mediu, né? A gente mediu e ele é aproximadamente, ele tem 5 centímetros. Vamos imaginar aqui, ó, que o lado do nosso triângulo tem 5 centímetros, certo? Se a gente for observar aqui também, a altura do nosso prisma também tem 5 centímetros. Então, a altura do prisma também tem 5 centímetros. Vamos imaginar aqui o volume. Como é que eu tenho que pensar o volume desse prisma aqui, tá? O volume desse prisma, imaginemos aqui a forma do nosso prisma, que ele é de uma estrutura sólida, né? Ele é uma estrutura sólida. Ora, se ele é uma estrutura sólida, se eu pegar vários desses triângulos aqui e sobrepor um sobre o outro, então eu vou ter um sólido geométrico. Então eu tenho aqui um triângulo e vou colocar camadas sobre ele, né? Camadas. Se a gente pegar até em uma impressora 3D, ela vai fazer essas camadas, certo? Até fazer o teu sólido inteiro. Ó, vai fazer as camadas. Então eu tenho que pensar o volume como várias camadas da base. Várias camadas da base, certo? Dessa maneira aqui. Imaginemos que se formou esse prisma sólido, né? Ou seja, que ele não está vazio, dessa forma aqui, com várias camadas. Outra, se a gente olhar aqui cada lado dele, nada mais é, ó, do que retângulos, né? Retângulos, nessa camada aqui lateral. Então, se a gente olhar de lado, ó, o que aparece aqui? Aparece a medida da base. Aparece a medida da base. Se a gente olhar aqui desse lado, no caso aqui, a medida da aresta da base, né? Aresta da base, que mede 5 centímetros. Se a gente olhar aqui no lado, nesse caso aqui de lado, aí a gente tem a altura. Nesse caso aqui, ó, a altura, certo? Então, é assim que a gente precisa entender o volume. Ora, se aqui a minha altura é em centímetros, então eu vou ter nada mais, nada menos que a minha altura. Nesse caso aqui, ó, ele equivale, se eu colocar aqui enchendo e chega até aqui, também 5 centímetros. Também 5 centímetros, no caso desse prisma aqui, tá? Aí se fosse uma altura 10, não teria problema. Então, o que que nós temos nesse caso desse prisma triangular regular? Ora, no prisma triangular regular, ou qualquer outro prisma, eu tenho o cálculo da área da base vezes a altura. Então, aqui é área da base. E aqui é a altura do prisma.
do prisma. Então, assim que a gente vai calcular o volume, certo? Calcular o volume, ou seja, entender que o volume nada mais é do que a base, né? Várias vezes ela uma sobre a outra até chegar lá no topo, ou seja, essa é a construção da fórmula do volume de um prisma, como se fossem várias camadas, certo? Então, fica aí, ó, a dica para que você não esqueça como você vai obter o volume de um prisma. Agora, se a base for outro polígono, a ideia é a mesma. Área da base vezes a altura. E é claro que o cálculo da base vai mudar um pouco dependendo do polígono que vai aparecer. Gente, então, até a próxima. Tchau, tchau.